Hoje mergulharemos no mundo dos Salmos, esses antigos poemas que tocaram corações e almas ao longo de milênios. Esses textos não só refletem uma ampla gama de emoções humanas, desde o desespero mais profundo até a alegria mais exultante, mas também nos oferecem palavras de esperança e consolo nos momentos mais necessários. Os salmos são parte fundamental da liturgia em muitas tradições religiosas e são frequentemente utilizados em orações pessoais e comunitárias. Por quê? Porque cada salmo, com sua única mistura de louvor, súplica e meditação, nos conecta com o divino de maneira direta e pessoal. A relevância desses textos transcende épocas e culturas, mostrando como os seres humanos sempre buscaram a orientação e a presença de Deus em suas vidas. Originários de uma época que remonta a milhares de anos atrás, os Salmos foram principalmente escritos por figuras como o rei Davi, embora também incluam contribuições de outros poetas e músicos da época. Esta coleção de orações e cantos se manteve como um testemunho vibrante da busca humana por justiça, paz e salvação. Sua estrutura poética não só enriquece sua beleza linguística, mas também intensifica a expressão emocional de cada verso. Os salmos abordam temas que ressoam com nossas próprias lutas e alegrias diárias. Por exemplo, o Salmo 23, talvez um dos mais conhecidos, nos fala da confiança em Deus como um pastor que guia e provê. Uma imagem que oferece consolo e segurança em tempos de incerteza. Outros, como o Salmo 42, expressam uma sede profunda pela presença de Deus, ilustrando a natureza muitas vezes dolorosa, mas esperançosa da fé. Vamos começar. Parte 1. Salmos de confiança e força. O Salmo 23, um dos trechos mais icônicos da Bíblia, mostra-nos Deus como um pastor amoroso que cuida de suas ovelhas. Imagine por um momento a Davi, antes de ser rei, cuidando de suas ovelhas nos campos de Judá. Ele entendia profundamente a relação entre um pastor e seu rebanho. Quando diz, "O Senhor é meu pastor, nada me faltará", ele está falando de uma confiança total na provisão e no cuidado de Deus. Ele não está dizendo que terá tudo o que deseja, mas que terá tudo o que precisa. É uma afirmação poderosa que abrange as necessidades materiais, emocionais e espirituais. Nos momentos em que você se sente perdido ou desamparado, este salmo nos lembra que estamos sob o cuidado de um pastor que conhece nossas necessidades melhor que nós mesmos. Os pastos verdes e as águas de descanso representam momentos de paz e restauração. São esses espaços em nossa vida onde encontramos descanso e alívio, sabendo que Deus nos guia e cuida. A imagem é reconfortante. Não se trata apenas de suprir necessidades, mas também de oferecer descanso e rejuvenescimento espiritual. Davi continua dizendo, "Confortará minha alma, me guiará por caminhos de justiça por amor do seu nome." Aqui vemos a promessa de consolo e direção. Nos momentos mais difíceis, Deus está presente, trazendo alívio para nossa alma. Essa guia não é apenas para nosso benefício, mas também reflete seu amor e desejo de nos ver crescer na fé. Mesmo quando passamos pelo vale da sombra da morte, não precisamos temer, pois Deus está conosco. A vara e o cajado do pastor, ferramentas de guia e proteção, nos infundem ânimo. É um lembrete de que mesmo nas adversidades mais obscuras, não estamos sozinhos. Deus nos guia, nos corrige e nos protege, nos dando a confiança e coragem necessárias para enfrentar qualquer desafio. Agora pensemos no Salmo 27. Aqui, Davi nos oferece uma perspectiva de fé e coragem frente à adversidade. "O Senhor é minha luz e minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida. De quem terei medo?" Essas palavras são um chamado à confiança total em Deus como nossa luz nas trevas e nossa salvação em tempos de perigo.
A luz simboliza a clareza e a guia divina, enquanto salvação representa a proteção e o resgate. É uma afirmação audaciosa de que, com Deus ao nosso lado, não temos nada a temer. Este salmo é especialmente relevante em momentos de incerteza ou quando enfrentamos grandes desafios. Davi nos convida a confiar em Deus, que nos fornece a força necessária para superar qualquer obstáculo. Davi expressa seu desejo mais profundo no versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor, a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e meditar em seu templo. Esse anseio de estar na presença de Deus sublinha a importância de um relacionamento pessoal com Ele. Passar tempo em sua presença, contemplando sua glória e meditando em seu templo, nutre nossa alma e fortalece nossa fé. Este salmo nos lembra que, mesmo nos momentos mais difíceis, podemos encontrar refúgio e força na presença de Deus. Quando Davi diz: ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, contudo o Senhor me recolherá, reafirma a fidelidade inabalável de Deus, que supera até as relações humanas mais próximas. É um consolo saber que, por mais solitários que possamos nos sentir, Deus nunca nos abandonará. O Salmo 46 nos oferece uma imagem poderosa de Deus como refúgio e força em tempos de caos e medo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Aqui, Deus é apresentado como um lugar seguro e uma fonte constante de força. Em um mundo cheio de incertezas, esta declaração é uma âncora para nossa fé. Não importa quão turbulentas sejam as circunstâncias, podemos encontrar consolo e segurança em Deus. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transforme e os montes se lancem no coração do mar. Esta imagem apocalíptica enfatiza a soberania de Deus sobre as circunstâncias. Mesmo em meio a mudanças catastróficas, nossa confiança em Deus nos liberta do medo. Nos lembra que, embora tudo ao nosso redor se desmorone, Deus permanece imutável e fiel. O Salmo destaca a importância de estar quietos e reconhecer que Ele é Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei enaltecido na terra. Este convite à quietude é um chamado para acalmar nossos corações e confiar no plano divino. É uma oportunidade para lembrar que, no final das contas, Deus será exaltado sobre todas as coisas. Quando tudo parece caótico, encontrar momentos de quietude e reflexão nos permite reconectar com a paz e a força que só Deus pode oferecer. Finalmente, chegamos ao Salmo 37, que nos fala sobre a sabedoria de confiar na justiça e no tempo de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Esta exortação a colocar nossas vidas e preocupações nas mãos de Deus é um convite a soltar o controle e depender de sua sabedoria e direção. Em um mundo onde muitas vezes nos sentimos tentados a resolver tudo por conta própria, este salmo nos lembra que Deus tem um plano perfeito para nós. Não devemos nos preocupar com o sucesso aparente dos malvados. No seu tempo, Deus agirá e trará justiça. A promessa "Ele tudo fará" implica que Deus intervém e age de acordo com sua vontade em nossas vidas. Esta confiança nos permite nos libertar da ansiedade e encontrar paz em seu cuidado. No cotidiano, este salmo nos ensina a importância da paciência e da fé. Às vezes, pode parecer que os malvados prosperam enquanto os justos sofrem. Mas o Salmo 37 nos assegura que Deus vê e valoriza a justiça. Nos encoraja a manter nossa fé na bondade de Deus, sabendo que no tempo devido Ele agirá e recompensará a fidelidade e a justiça. Ao entregarmos nossas preocupações a Deus, podemos experimentar uma paz que transcende o entendimento humano. Nos permite viver com uma confiança tranquila, sabendo que estamos nas mãos do Criador do Universo.
Cada um desses salmos oferece uma perspectiva única sobre a confiança e a força que encontramos em Deus. Desde a imagem reconfortante do pastor, no Salmo 23, passando pelo coragem e fé, do Salmo 27, até a certeza do refúgio em tempos de caos, do Salmo 46, e a sabedoria de confiar na justiça divina, do Salmo 37, encontramos uma orientação poderosa para nossas vidas. Esses textos sagrados não só nos oferecem consolo, como também nos desafiam a viver com uma fé ousada e uma confiança inabalável no amor e na soberania de Deus. Parte 2. Salmos de agradecimento e louvor. Já parou para pensar no quão poderosas são as palavras de agradecimento e louvor? No nosso dia a dia, às vezes esquecemos o quanto pode ser transformador parar para agradecer e louvar. E a Bíblia, especialmente os Salmos, oferece-nos uma riqueza imensa neste aspecto. Vamos mergulhar em alguns dos salmos mais impactantes que nos ensinam a viver uma vida repleta de gratidão e louvor. O Salmo 100 é um verdadeiro chamado à adoração universal. Convida todos, independentemente de onde venham, a se unirem no louvor a Deus. Imagine uma grande multidão de pessoas de todas as nações, unidas em uma só voz, clamando a Deus com alegria. Este salmo começa com a frase: "Celebrai a Jeová toda a terra". Não é um convite exclusivo, mas inclusivo. Lembra-nos que o louvor não tem fronteiras. Não importa seu idioma, cultura ou background, todos estamos chamados a louvar a Deus juntos. Além disso, este salmo nos diz como devemos nos aproximar de Deus. Servi ao Senhor com alegria, vinde diante de sua presença com regozijo. Não se trata apenas de cantar e gritar, mas de fazê-lo com um coração alegre e grato. A adoração deve ser uma expressão genuína do nosso amor e gratidão para com Deus. Quando servimos a Deus com alegria, transformamos nossas ações cotidianas em atos de adoração. Desde a forma como tratamos os outros até como realizamos nossas tarefas diárias, tudo pode ser uma expressão da nossa gratidão a Deus. Passando para o Salmo 103, encontramos um convite pessoal à gratidão. Este salmo começa com um apelo interno. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser ao seu santo nome. Aqui o salmista não está apenas falando a Deus, mas à sua própria alma. É como se nos lembrasse que às vezes precisamos dizer a nós mesmos: "Ei, não esqueça de agradecer a Deus por tudo o que Ele fez." Este diálogo interno é essencial, especialmente nos dias em que é fácil esquecer das bênçãos. O Salmo 103 é uma bela meditação sobre os benefícios de Deus. Lembra-nos de todas as formas como Deus nos abençoou e cuidou. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. É um lembrete poderoso de que não importa nossos erros ou nossas doenças, Deus está lá para nos perdoar e curar. Sempre que enfrentamos dificuldades, podemos lembrar deste salmo e sentir a paz e a gratidão inundar nosso coração. Nos convida a não esquecer nenhum de seus benefícios, porque reconhecer as bênçãos de Deus nos ajuda a manter nossa fé e nosso relacionamento com Ele. Agora vamos falar do Salmo 136, conhecido por sua estrutura repetitiva. Cada verso termina com a frase: "Porque a sua misericórdia dura para sempre." Esta repetição não é acidental, é uma afirmação poderosa da constância e da eternidade do amor de Deus. Imagine estar em uma congregação onde todos repetem esta frase em uníssono, após cada declaração das maravilhas de Deus. É uma maneira de gravar em nossos corações e mentes a certeza de sua misericórdia eterna. O Salmo 136 percorre a história da criação e a libertação de Israel. Ao que fez os céus com sabedoria, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao que tirou Israel do meio deles, porque a sua misericórdia dura para sempre. Cada ato de Deus, desde a criação do mundo até os milagres na história de Israel, é uma manifestação de seu amor e misericórdia perpétua.
Este salmo nos convida a olhar para trás e reconhecer a mão de Deus em nossa própria história pessoal e coletiva. Lembra-nos que sua misericórdia não é algo do passado, é algo que continua verdadeiro hoje. Finalmente, reflitamos sobre o impacto desses salmos de agradecimento e louvor em nossa vida espiritual contemporânea. Vivemos em tempos onde é fácil ficar preso ao estresse e às preocupações do dia a dia. Mas esses salmos nos oferecem uma saída, uma maneira de nos reconectarmos com o divino. Quando adotamos uma atitude de gratidão e louvor, mudamos nossa perspectiva. Começamos a ver as bênçãos em vez das carências, e nossa fé se fortalece. Esses salmos também fortalecem nossa comunidade de fé. Quando nos reunimos para adorar e agradecer a Deus, criamos um vínculo mais forte entre nós. Apoiamo-nos mutuamente e lembramos juntos as maravilhas de Deus. Em uma época onde a divisão e o conflito parecem dominar, o louvor e a gratidão podem ser um poderoso antídoto. Nos unem e nos lembram que, apesar de nossas diferenças, todos somos filhos de Deus. A prática regular do louvor nos ajuda a formar uma relação mais profunda com Deus, nos encoraja a manter o foco no que realmente importa e a confiar em seu amor e misericórdia. Ao enfrentar desafios, podemos lembrar as palavras desses salmos e encontrar consolo e força neles. Nos convidam a viver cada dia com um coração agradecido, reconhecendo que não importa as circunstâncias, Deus é bom e sua misericórdia é eterna. Então, da próxima vez que se sentir sobrecarregado, reserve um momento para ler um desses salmos. Deixe que as palavras de Davi lhe lembrem as muitas razões que você tem para agradecer e louvar a Deus. Permita que a gratidão e o louvor transformem sua perspectiva e o encham de uma paz e alegria que só podem vir de Deus. E lembre-se, como diz o Salmo 136, porque a sua misericórdia dura para sempre. Parte 3. Salmos de arrependimento e perdão. Você já se sentiu sobrecarregado pela culpa, como se carregasse uma mochila cheia de pedras que não o deixa avançar? Bem, você não está sozinho. Todos nós já sentimos esse peso em algum momento de nossas vidas, e nesses momentos, os salmos de arrependimento e perdão, como o Salmo 32 e o Salmo 51, podem ser um bálsamo para a alma. O Salmo 32, conhecido como um dos salmos da felicidade, nos mostra o alívio e a paz que vem após um arrependimento sincero. Davi começa dizendo: "Bem-aventurado aquele cuja transgressão foi perdoada e cujo pecado foi coberto." Você pode sentir a libertação nessas palavras? Davi nos fala de sua própria experiência de carregar a culpa. Imagine alguém carregando uma mochila pesada dia após dia, sentindo que cada passo é um esforço. Davi descreve seu próprio tormento antes de confessar seus pecados. Seus ossos envelheciam. Ele gemia o dia todo. É uma imagem poderosa de como o pecado não apenas afeta nosso espírito, mas também nossa saúde física e emocional. Mas aqui está a boa notícia. Ao confessar seu pecado, Davi experimenta uma liberação total. A ti confessei o meu pecado e não encobri a minha iniquidade. Esse ato de confissão não é apenas dizer as palavras, mas abrir completamente o coração a Deus. E quando fazemos isso, recebemos perdão e a paz que excede todo o entendimento. É como se de repente aquela mochila cheia de pedras desaparecesse e pudéssemos caminhar com leveza e alegria novamente. O Salmo 32 também nos convida a ser transparentes com Deus. Não se trata de esconder nossos erros ou tentar justificá-los. Quando nos aproximamos de Deus com um coração sincero, encontramos sua graça e misericórdia nos esperando. Não é incrível saber que não temos que carregar essa culpa para sempre? Que há um caminho para a liberdade e a paz. Agora vamos para o Salmo 51, um dos mais conhecidos e comoventes salmos de penitência. Davi o escreveu após o profeta Natã o confrontar por seu pecado com Batseba. Este salmo é uma profunda súplica por limpeza e renovação espiritual. Imagine Davi, o grande rei,
completamente quebrantado por seu pecado. Ele começa com um clamor: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Aqui não há desculpas, não há justificativas. Davi reconhece seu pecado e suplica pela misericórdia de Deus. O que adoro neste salmo é a honestidade e a vulnerabilidade de Davi. Ele diz: lava-me completamente da minha maldade e purifica-me do meu pecado. É como se ele estivesse dizendo: Deus, sei que falhei terrivelmente, mas estou aqui pedindo teu perdão. Esta súplica por limpeza não é superficial. Davi entende que seu pecado manchou sua alma e somente Deus pode limpá-lo completamente. Davi também pede uma transformação interna. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Aqui, Davi não está apenas pedindo perdão por suas ações, mas uma renovação profunda de seu ser. É um reconhecimento de que o pecado não apenas afeta nossas ações, mas nosso coração e nossa mente. E somente Deus pode fazer essa obra de transformação completa em nós. Mas há mais neste salmo. Davi não quer apenas ser limpo e renovado, ele quer voltar a experimentar a alegria de sua salvação. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Quando pecamos, não apenas nos afastamos de Deus, mas perdemos a alegria e a paz que vem de estar em comunhão com Ele. Davi anseia por recuperar essa alegria e ser sustentado pelo Espírito de Deus. Este salmo também nos ensina que o verdadeiro arrependimento leva a uma mudança de vida. Davi promete ensinar aos transgressores os caminhos de Deus e declarar seu louvor. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. O perdão e a renovação não beneficiam apenas a nós, mas também podem impactar aqueles ao nosso redor. Nossa experiência da graça de Deus pode ser um testemunho poderoso para outros. A aplicação prática desses salmos em nossa vida diária é imensa. Em um mundo onde é fácil sentir-se perdido e sobrecarregado por nossos erros, esses salmos nos lembram que sempre há um caminho de volta a Deus. Não importa quão longe tenhamos caído, a misericórdia de Deus está sempre disponível para aqueles que se aproximam dele com um coração sincero. Imagine que cada vez que você cair, Deus está lá, pronto para levantá-lo, limpar você e renovar você. Você não precisa carregar a culpa e a vergonha. Você pode vir a Deus como está, e Ele o restaurará. Isso é algo que todos nós precisamos lembrar, especialmente nos momentos mais escuros de nossas vidas. Além disso, esses salmos nos convidam a ser agentes de mudança em nossas comunidades. Quando experimentamos o perdão e a renovação de Deus, podemos compartilhar essa mensagem de esperança com outros. Podemos ser uma luz no meio da escuridão, mostrando aos outros que há esperança e cura em Deus. Em conclusão, os Salmos 32 e 51 nos ensinam sobre o poder do arrependimento sincero e a incrível misericórdia de Deus. Eles nos convidam a deixar de lado nossas cargas e encontrar paz e renovação na presença de Deus. Então, da próxima vez que você se sentir sobrecarregado pela culpa, lembre-se desses salmos e aproxime-se de Deus com um coração sincero. Ele está pronto para perdoá-lo, limpar você e renovar você. Parte 4. Salmos de petição e esperança. O Salmo 34 nos oferece uma visão clara e reconfortante da relação íntima que podemos ter com Deus. Imagine David em um momento de grande angústia, fingindo estar louco para escapar da ameaça do rei Abimeleque. Nesse contexto de medo e desespero, David escreve estas palavras que agora ressoam através dos séculos, mostrando-nos o poder de clamar a Deus. Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu e me livrou de todos os meus temores. Aqui, David não está apenas falando de uma experiência passada, mas está nos convidando a experimentar o mesmo. Quantas vezes sentimos que nossas preocupações nos consomem?
É nesses momentos que este salmo nos lembra que buscar a Deus é nossa melhor opção. Deus não é uma entidade distante. Ele está esperando para ouvir nossas preocupações e medos. Quando você clama a Ele, não é apenas um ato de fé, mas uma demonstração de confiança de que Ele está lá para libertá-lo. E se continuarmos no Salmo, encontramos outro versículo poderoso. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Este pobre não se refere apenas a uma falta material, mas também a um estado de humildade e dependência total de Deus. Não importa quão insignificantes ou pequenos nos sentimos, nosso clamor a Deus nunca passa despercebido. Ele nos ouve e está disposto a salvar-nos de nossas angústias. É tão fácil esquecer isso no nosso dia a dia, especialmente quando as coisas ficam difíceis. Mas que tal se tomarmos um momento cada dia para lembrar essa verdade? Poderia mudar completamente nossa perspectiva e, mais importante, nossa experiência com Deus. Vamos mudar o foco agora para o Salmo 121. Este salmo, conhecido como um cântico de ascensão, era cantado pelos peregrinos enquanto subiam a Jerusalém para adorar no templo. Imagine essa cena. Milhares de pessoas subindo por caminhos empoeirados, cantando juntos, buscando a ajuda e proteção de Deus. O salmo começa com uma pergunta que provavelmente todos nós já fizemos em algum momento. De onde virá o meu socorro? É uma pergunta tão relevante hoje como foi naquela época. No meio de nossas próprias subidas pessoais, nesses momentos de desafio, incerteza ou perigo, nos perguntamos o mesmo. A resposta vem imediatamente depois. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não estamos sozinhos, e nossa ajuda não vem de qualquer lugar, mas do Criador do universo. Não é isso incrivelmente reconfortante? Ao longo do Salmo, vemos como Deus é descrito como nosso guardião. Ele não permitirá que o seu pé tropece. Aquele que te guarda não dormirá. Que imagem poderosa! Deus não dorme nem tira pausas. Está constantemente vigiando e protegendo-nos. Em um mundo cheio de inseguranças, essa promessa de proteção constante é uma âncora para nossas almas. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, de agora e para sempre. Isso não se aplica apenas às nossas atividades diárias, mas a cada passo de nossa vida. Cada decisão, cada movimento, Deus está lá, guardando-nos e guiando-nos. Na próxima vez que se sentir sozinho ou inseguro, lembre-se deste salmo e da promessa que ele contém. É um lembrete constante de que temos um protetor vigilante ao nosso lado. Passando para o Salmo 42, aqui encontramos uma expressão profunda do anseio da alma humana por Deus. O salmista diz: assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Já sentiu essa desesperação, essa necessidade tão intensa que parece que nada mais poderia satisfazê-lo? Este salmo captura perfeitamente esse sentimento. O cervo que busca água não pode sobreviver sem ela, e da mesma maneira, nossas almas não podem encontrar verdadeira satisfação sem a presença de Deus. É um lembrete de que nossas necessidades mais profundas só podem ser preenchidas por Ele. O Salmo 42 também nos mostra o poder da memória em tempos de dificuldade. O salmista se encontra em um lugar de profunda aflição, separado do local de adoração e de sua comunidade. No entanto, ele lembra das vezes que caminhou com a multidão, liderando a procissão à casa de Deus com vozes de alegria e louvor. Este ato de lembrar não é simplesmente nostalgia. É uma estratégia de sobrevivência espiritual. Quando você se encontra no vale da desesperança, lembrar das obras passadas de Deus em sua vida pode ser uma fonte de esperança e força. É uma prática que podemos incorporar em nossa vida diária. Mantenha um diário de gratidão. Anote as maneiras pelas quais Deus respondeu suas orações e esteve presente em sua vida. Em momentos difíceis, essas memórias podem ser um farol de esperança.
Finalmente, vemos no Salmo 42 um convite para falar às nossas almas. Por que você está abatida, ó minha alma? E por que você se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a salvação da minha vida e o meu Deus. Aqui, o salmista fala consigo mesmo, lembrando-se de esperar em Deus. É uma prática que todos nós podemos adotar. Fale a sua alma, lembre-se das promessas de Deus e reafirme sua esperança nele. Não é apenas um ato de fé, mas também de disciplina espiritual. Integrando os ensinamentos desses salmos, encontramos um padrão de busca ativa de Deus em momentos de necessidade. No Salmo 34, aprendemos a clamar a Deus com confiança, sabendo que Ele nos ouve e nos liberta. O Salmo 121 nos assegura que Deus é nosso guardião constante, que nunca dorme e está sempre vigilante. E o Salmo 42 nos ensina a ansiar pela presença de Deus, a lembrar de suas obras passadas e a falar às nossas almas para manter a esperança viva. Juntos, esses salmos formam uma poderosa ferramenta espiritual que nos guia através dos momentos mais escuros, lembrando-nos de que em todo momento Deus está conosco, pronto para ouvir, proteger e renovar nossa esperança. Parte 5. Salmos de proteção e segurança. Quando falamos de proteção e segurança, é inevitável pensar naqueles momentos em que sentimos que tudo está desmoronando ao nosso redor. Nestes tempos, os Salmos 91 e 19 nos oferecem um refúgio seguro e um lembrete constante de que Deus está sempre presente, protegendo-nos e guiando-nos. Vamos mergulhar nesses salmos e ver como eles podem nos ajudar a enfrentar nossas próprias batalhas diárias com uma fé renovada. Começando com o Salmo 91, encontramos uma afirmação contundente da proteção divina. Este salmo abre com a poderosa imagem de Deus como nosso refúgio e fortaleza. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, meu Deus, em quem confiarei. Aqui, o conceito de habitar implica uma permanência constante na presença de Deus, um estado de vida onde buscamos refúgio e segurança nele. Não é apenas uma visita ocasional, é um compromisso diário de estar sob sua proteção. A metáfora da sombra do Todo-Poderoso sugere uma cobertura completa, uma segurança total que abrange todos os aspectos de nossas vidas. Avançando para os versículos 4 a 6, vemos como Deus nos cobre com suas asas, similar a como uma ave protege seus filhotes. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas encontrarás refúgio. A sua fidelidade será o teu escudo e broquel. Não temerás o terror noturno, nem a flecha que voa de dia. Esta imagem de Deus como uma mãe protetora é profundamente reconfortante. Diz-nos que não estamos sozinhos, que há um poder maior que nos cobre e protege dos perigos visíveis e invisíveis. As flechas que voam de dia representam aqueles ataques inesperados e surpresas desagradáveis que enfrentamos. E a promessa é que não devemos temê-los, porque Deus está conosco, protegendo-nos. Agora pense em como essas promessas podem ser aplicadas à nossa vida diária. Imagine enfrentar uma situação assustadora, como uma doença grave ou problemas financeiros. Recordar esses versículos e acreditar firmemente neles pode nos dar a força para seguir em frente. Não é apenas um ato de recitar palavras, é um compromisso de coração, uma fé que nos sustenta mesmo nos momentos mais sombrios. Convida-nos a buscar refúgio em Deus, sabendo que sua proteção é mais forte que qualquer adversidade. Agora vamos para o Salmo 19, que mostra outra dimensão da proteção divina, desta vez através da criação e da lei de Deus. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Dia após dia derrama fala, e noite após noite mostra sabedoria.
Este salmo nos leva a olhar para o céu e reconhecer a majestosa obra de Deus na criação. Cada dia e cada noite, a natureza nos fala de sua grandeza e poder. Esta manifestação constante da criação nos lembra que Deus está no controle, que sua mão guia tudo o que acontece. Mais adiante, nos versículos 7 a 9, é-nos dito: a lei do Senhor é perfeita, revigorando a alma. O testemunho do Senhor é fiável, fazendo sábio o simples. Os preceitos do Senhor são retos, alegrando o coração. O mandamento do Senhor é puro, iluminando os olhos. Aqui, o Salmo fala da proteção que vem através da obediência à lei de Deus. Seus mandamentos não são apenas regras a seguir, mas guias que nos protegem e mantêm no caminho certo. A lei de Deus nos transforma, dá-nos sabedoria e alegra o coração. É uma proteção que vai além do físico, é uma proteção espiritual e emocional. Como podemos aplicar isso às nossas vidas? Ao viver de acordo com os mandamentos de Deus, encontramos um guia seguro para nossas decisões e ações. Isso nos protege de cometer erros que podem trazer consequências negativas e nos dá uma base sólida sobre a qual construir nossas vidas. É como ter um mapa claro em um território desconhecido. Quando seguimos a lei de Deus, movemos-nos com segurança, sabendo que estamos sob sua proteção. E agora, integrando tudo isso, como podemos levar as promessas dos Salmos 91 e 19 para a nossa vida cotidiana? Primeiro, devemos fazer da oração uma prática constante, não apenas em momentos de necessidade, mas diariamente, buscando sempre a presença de Deus. Estes salmos podem ser parte de nossas orações, recitando-os e meditando em suas palavras para fortalecer nossa fé. Por exemplo, quando você se sentir sobrecarregado pelo medo ou incerteza, repita as palavras do Salmo 91. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas encontrarás refúgio. Deixe que essa promessa o envolva e lhe dê paz. Também podemos compartilhar testemunhos pessoais ou da nossa comunidade sobre como a fé nessas promessas proporcionou paz e segurança. Ouvir como outros encontraram refúgio em Deus pode fortalecer nossa própria fé e lembrar-nos de que não estamos sozinhos em nossas lutas. Estes testemunhos são poderosos lembretes de que as promessas de Deus são reais e eficazes. Finalmente, devemos refletir sobre como a percepção de Deus como protetor influencia nossa visão do mundo e nossas interações diárias. Ao enfrentar desafios, lembremo-nos de que estamos sob seu cuidado, que Ele é nosso refúgio e fortaleza. Isso não só nos dá paz, mas também nos permite agir com confiança e coragem. Nos permite ser uma luz para outros, mostrando como a fé em Deus pode transformar nossas vidas e dar esperança em meio à adversidade. Em conclusão, estes salmos nos oferecem uma poderosa perspectiva da proteção e segurança que encontramos em Deus. Eles nos convidam a habitar em sua presença, a confiar em sua proteção e a viver de acordo com sua lei. Ao fazê-lo, encontramos uma paz e segurança que nos sustentam nos momentos mais difíceis. Então, da próxima vez que você se sentir sobrecarregado pelo medo ou pela incerteza, lembre-se dessas promessas e deixe que elas o guiem e fortaleçam. Parte 6. Salmos de reflexão e sabedoria. Refletir sobre a sabedoria contida nos Salmos nos oferece um guia inestimável para viver uma vida justa e plena. Os Salmos 1, 19 e 73 são particularmente esclarecedores neste aspecto. Vamos explorar como cada um desses salmos nos ajuda a discernir entre o caminho da justiça e da iniquidade, e como a sabedoria divina pode enriquecer nossas vidas de maneira profunda e significativa. Comecemos com o Salmo 1, que estabelece um contraste claro entre os justos e os ímpios. Este salmo começa com uma bênção para aqueles que não seguem o conselho dos ímpios, nem se detêm no caminho dos pecadores, nem se sentam na roda dos escarnecedores.
Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Este versículo destaca a importância de nossas escolhas e associações. Evitar influências negativas é o primeiro passo para uma vida justa. A imagem do justo é a de alguém que se deleita na lei do Senhor e medita nela dia e noite. Esse deleite e meditação constante não são apenas uma observância ritual, mas uma profunda imersão na sabedoria divina que produz frutos a seu tempo. A metáfora da árvore plantada junto a correntes de água sublinha a ideia de crescimento constante e nutrição espiritual. Passando ao Salmo 19, encontramos uma celebração da revelação divina através da natureza e da lei de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Aqui, a própria criação é uma testemunha constante da grandeza de Deus, comunicando sem palavras sua glória e majestade. Isso nos convida a refletir sobre como a observação do mundo natural pode levar-nos a um maior entendimento da sabedoria divina. A segunda parte do Salmo foca na perfeição da lei do Senhor, que restaura a alma e torna sábio o simples. A lei do Senhor é perfeita, revigorando a alma. O testemunho do Senhor é fiel, fazendo sábio o simples. A lei aqui não é vista como um conjunto de restrições, mas como uma fonte de renovação e sabedoria. Os mandamentos de Deus são retos, alegram o coração e iluminam os olhos. Este salmo nos mostra que a sabedoria divina não apenas nos orienta, mas também transforma e enriquece nossa vida em todos os aspectos. O Salmo 73 nos leva a uma reflexão mais profunda sobre as lutas internas que enfrentamos ao observar a aparente prosperidade dos ímpios. Certamente Deus é bom para com Israel, para com os puros de coração. No entanto, o salmista confessa sua inveja dos arrogantes quando vê a prosperidade dos ímpios. Esse sentimento é algo com que muitos de nós podemos nos identificar. A dúvida e o questionamento quando parece que a injustiça prevalece. Mas à medida que o salmista medita no santuário de Deus, sua perspectiva muda. Até que entrei no santuário de Deus, então compreendi o destino deles. Aqui, o salmista percebe que a prosperidade dos ímpios é temporária e que seu destino final é a destruição. Este salmo ensina a importância de manter uma perspectiva eterna e confiar na justiça de Deus, mesmo quando as circunstâncias atuais parecem contraditórias, refletindo sobre como esses salmos podem ser aplicados em nossa vida cotidiana. Em primeiro lugar, o Salmo 1 nos chama a avaliar nossas influências e buscar a sabedoria divina como nosso principal guia. Isso significa sermos intencionais sobre com quem passamos nosso tempo e em quais pensamentos e princípios nos deleitamos. Como uma árvore junto a correntes de água, precisamos de uma fonte constante de nutrição espiritual para crescer e prosperar. O Salmo 19 nos convida a encontrar a sabedoria de Deus em todos os lugares, na natureza, na Escritura e nas experiências do dia a dia. Lembra-nos que a lei de Deus não é um peso, mas um presente que nos guia e transforma. Podemos aplicar isso buscando beleza e propósito divino no mundo ao nosso redor e permitindo que os mandamentos de Deus moldem nossas decisões e ações. O Salmo 73 nos desafia a manter nossa fé e perspectiva, mesmo quando a vida parece injusta. Lembra-nos de que Deus é soberano e justo e devemos confiar em seu plano eterno. Quando enfrentamos dificuldades e vemos a prosperidade dos ímpios, este salmo nos encoraja a buscar refúgio e compreensão na presença de Deus. Ao fazer isso, encontramos paz e uma confiança renovada em sua justiça e bondade. Em resumo, esses salmos oferecem um guia poderoso para viver uma vida justa e cheia de sabedoria. Convidam-nos a nos afastar de influências negativas, a nos deleitar na lei de Deus, a encontrar sua sabedoria na criação
e a manter uma perspectiva eterna diante da aparente injustiça. Ao meditar nesses salmos e aplicá-los em nossa vida diária, podemos experimentar uma transformação profunda que nos aproxima mais de Deus e nos permite viver com propósito e confiança. Parte 7. Salmos de celebração pela criação. Celebrar a criação e nossa posição nela é um tema que ressoa profundamente através dos Salmos, especialmente nos Salmos 8 e 104. Esses salmos nos convidam a nos maravilharmos com a grandeza de Deus e a reconhecer nossa responsabilidade de cuidar e valorizar o mundo que Ele criou. Vamos explorar cada um desses salmos em detalhe, focando em como eles nos chamam a louvar a Deus e a assumir nossa posição única na criação. O Salmo 8 é um belo poema que nos leva a refletir sobre a grandeza de Deus e nossa insignificância em comparação, mas também nossa dignidade e responsabilidade como seres humanos. Ó Senhor, Senhor nosso, quão majestoso é o teu nome em toda a terra. Assim começa e termina o salmo, encapsulando o espanto e o louvor do salmista. A repetição dessa frase sublinha a universalidade do reconhecimento da grandeza de Deus. Este salmo nos lembra que a própria criação é um testemunho constante da glória de Deus. Os céus, as estrelas e a lua são obras de suas mãos, e ao contemplá-las, somos levados a uma profunda reverência. No entanto, o que realmente se destaca no Salmo 8 é a reflexão sobre a posição do ser humano. Que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites? Essa pergunta retórica destaca nossa pequenez diante da vastidão do universo. Mas imediatamente, o Salmo muda o foco para nossa dignidade. Fizeste-o por um pouco menor que os anjos e de glória e honra o coroaste. Aqui é destacado que, apesar de nossa aparente insignificância, Deus nos concedeu um lugar de honra e responsabilidade. Somos encarregados da criação, colocados como mordomos sobre as obras de suas mãos. Essa responsabilidade implica não apenas um privilégio, mas também um dever de cuidar e proteger a criação. O Salmo 104, por outro lado, é um cântico expansivo que celebra a obra criativa de Deus na natureza. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus meu, Tu és magnífico, estás vestido de esplendor e majestade. Desde o início, este salmo estabelece um tom de louvor e gratidão. Descreve detalhadamente a criação, começando com a luz e estendendo-se aos céus, à terra e a todas as criaturas que nela habitam. A forma poética em que a criação é narrada é um lembrete constante da majestade de Deus. Ele firmou a terra sobre os seus fundamentos para que nunca fosse abalada. Este versículo enfatiza a estabilidade e a ordem que Deus deu à criação, mostrando seu poder e sabedoria. O Salmo continua descrevendo como Deus provê para todas as suas criaturas. Ele faz nascer as fontes nos vales, correm entre os montes, dando de beber a todos os animais do campo. Essa imagem de provisão nos mostra um Deus atento e cuidadoso, que sustenta a vida em todas as suas formas. Ele nos convida a ver a natureza não apenas como um recurso, mas como uma manifestação da bondade e generosidade divinas. Deles todos esperam que lhes dês o seu sustento a seu tempo. Este reconhecimento de dependência sublinha nossa conexão com o resto da criação e a necessidade de cuidar do meio ambiente para garantir sua continuidade. A conexão entre esses salmos e nossa vida cotidiana é clara. Ambos nos chamam a uma atitude de reverência e responsabilidade em relação à criação. Em um mundo onde a exploração dos recursos naturais é uma preocupação constante, esses salmos nos oferecem uma perspectiva diferente, uma de cuidado e mordomia. Eles nos lembram que somos parte de um sistema maior e que nossa relação com a natureza deve ser de respeito e proteção. Ao contemplar a grandeza da criação, somos inspirados a agir com responsabilidade e gratidão. Em conclusão, esses salmos oferecem uma celebração profunda da criação e nossa posição única dentro dela.
Eles nos convidam a louvar a Deus por sua grandeza e a assumir nossa responsabilidade como cuidadores de sua obra. Ao refletir sobre esses salmos, podemos encontrar uma fonte contínua de inspiração e motivação para valorizar e proteger o ambiente natural que nos rodeia. A criação não é apenas um testemunho da glória de Deus, mas também um presente precioso que estamos chamados a cuidar com amor e diligência. Parte 8. Salmos de unidade e fraternidade. O Salmo 133 é um desses textos bíblicos que, embora breve, tem um impacto profundo e duradouro. Ele fala sobre a importância da unidade e harmonia entre os crentes e como essas qualidades podem transformar nossas comunidades, tanto religiosas quanto familiares. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Este versículo inicial capta a essência do Salmo e nos convida a refletir sobre o valor de viver em paz e unidade. Imagine um mundo onde cada pessoa vive em perfeita harmonia com seus irmãos e irmãs, onde não há discórdia nem conflitos. Este Salmo nos pinta um quadro ideal de convivência pacífica. A frase "quão bom e quão suave" sugere não apenas a moralidade da unidade, mas também sua beleza e prazer. É algo que não é apenas correto, mas também agradável e desejável. Em nossas vidas cotidianas, podemos ver exemplos disso em famílias que vivem em paz, em comunidades que se apoiam mutuamente e em igrejas que trabalham juntas para o bem comum. A harmonia não apenas melhora nossa qualidade de vida, mas também reflete o caráter de Deus. O Salmo 133 continua com uma metáfora poderosa. É como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, que desce sobre a gola de suas vestes. Aqui, a unidade é comparada com o óleo da unção, um símbolo de consagração e bênção. O óleo que flui da cabeça de Arão até a borda de suas vestes simboliza a abundância da bênção divina que desce sobre o povo de Deus. Esta imagem nos lembra que a unidade não é apenas uma questão de convivência pacífica, mas também uma fonte de bênção divina. Quando vivemos em unidade, estamos sendo consagrados e abençoados por Deus. Na antiguidade, o óleo de unção não era apenas um sinal de bênção, mas também de santidade e dedicação a Deus. Ao comparar a unidade com este óleo, o Salmo nos diz que a unidade é algo sagrado, algo que devemos buscar e preservar com diligência. Em nossas igrejas e comunidades, isso se traduz em esforços para manter a paz, resolver conflitos de maneira amorosa e trabalhar juntos por um propósito comum. A unidade não significa ausência de diferenças, mas a capacidade de viver e trabalhar juntos apesar delas. A próxima metáfora no Salmo é igualmente poderosa. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. O Monte Hermon, com sua altura e seu orvalho abundante, era conhecido por sua frescura e fertilidade. O orvalho que desce sobre os montes de Sião simboliza a presença refrescante e revitalizante da unidade. Assim como o orvalho traz vida à terra, a unidade traz vida e vigor às nossas comunidades. Quando estamos unidos, somos como um jardim bem irrigado, cheio de vida e frutos. Esta imagem nos convida a considerar como nossas ações e atitudes podem refrescar e revitalizar nossas comunidades. Estamos sendo uma fonte de vida e vigor para aqueles ao nosso redor? Estamos promovendo um ambiente de unidade e paz? A unidade, assim como o orvalho, tem o poder de transformar até mesmo os lugares mais áridos em jardins florescentes. Em nossas igrejas, isso significa criar um ambiente onde cada pessoa se sinta bem-vinda e valorizada, onde as diferenças são celebradas e onde o amor e a graça prevalecem. Finalmente, o Salmo conclui com uma promessa, pois ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Este versículo final nos assegura que onde há unidade, Deus envia sua bênção. A unidade não é apenas um ideal abstrato, é uma realidade tangível que traz consigo a bênção de Deus.
Quando vivemos em unidade, estamos nos posicionando para receber as bênçãos que Deus tem para nós. A vida eterna mencionada aqui não se refere apenas à vida após a morte, mas a uma qualidade de vida abundante e plena que podemos experimentar aqui e agora. Em nossas comunidades, isso se traduz em trabalhar juntos para o bem comum, apoiando-nos mutuamente e buscando sempre a paz e a harmonia. Quando fazemos isso, estamos criando um espaço onde Deus pode derramar suas bênçãos abundantemente. A unidade fortalece nossas comunidades, tornando-as mais resilientes e capazes de enfrentar desafios juntos. O Salmo 133 nos oferece uma visão poderosa da unidade e harmonia. Ele nos lembra que viver em unidade não é apenas bom e agradável, mas também uma fonte de bênção divina. Através de metáforas ricas e evocativas, este salmo nos convida a nos esforçar pela paz e unidade em nossas comunidades, sabendo que ao fazer isso, estamos abrindo as portas para as bênçãos de Deus. Que este salmo seja um guia e uma inspiração para todos nós, enquanto buscamos viver em unidade e harmonia com nossos irmãos e irmãs. Espero que você tenha desfrutado desta jornada profunda pelos Salmos e encontrado neles inspiração e consolo para a sua vida diária. Os Salmos oferecem uma rica fonte de sabedoria, esperança e força, e nos convidam a refletir sobre nossa relação com Deus e com os outros. À medida que integramos seus ensinamentos em nossas vidas, podemos experimentar uma transformação espiritual e emocional que nos guiará para uma vida mais plena e significativa. Encorajo você a reservar um momento todos os dias para meditar em um salmo, permitindo que suas palavras ressoem em seu coração e o conectem mais profundamente com a presença divina. Reflita sobre como você pode aplicar esses ensinamentos em sua vida cotidiana, desde buscar refúgio e proteção em Deus, até viver em unidade e harmonia com os outros. Esses textos sagrados não oferecem apenas consolo em tempos de dificuldade, mas também nos desafiam a viver com integridade, sabedoria e amor. Se você encontrou valor nestas reflexões, convido você a compartilhar seus pensamentos e experiências. Há algum salmo que tenha ressoado especialmente com você? Como você tem visto a influência desses textos em sua vida? Seu testemunho pode ser uma fonte de inspiração e força para outros. Se você chegou ao final deste vídeo, você é uma pessoa dedicada e comprometida com o crescimento espiritual e a aproximação de Deus. O fato de você ter chegado até aqui demonstra sua determinação em absorver conhecimento e aplicá-lo em sua vida. Continue buscando sabedoria e trabalhando para fortalecer sua fé e sua relação com Deus. Lembre-se de que o aprendizado e a aproximação a Deus são uma jornada contínua e gratificante. Meus vídeos ajudam pessoas de todas as idades a se aproximarem de Deus, redescobrindo ensinamentos esquecidos e aprofundando-se na palavra divina. Comente "Estou mais próximo de Deus" para nos informar que você chegou até aqui e que está nesse caminho de fé conosco.